projeto Vozes Inclusivas, vocês fazem parte, ele tem umas contrapartidas. Eu posso falar? Isso tá filmando já? Tá tudo ok? Então tá. Ele tem algumas contrapartidas, né? Que eu vou falar aqui. E é isso. A gente vai bater um bate-papo com o professor Roberto Jimenez, tá? Deixa eu fazer uma apresentação mais formal. É o projeto Vozes Inclusivas, Direito e Arte para Todos. O termo de fomento dele é o 936.675/2022, assinado em 23/12/2022 pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sob o processo número 00135224632/2002, dígito 55. O projeto tem como alvo o atendimento de 80 pessoas com deficiência e 80 acompanhantes familiares, que no caso estão aqui hoje representados por vocês, podendo ser tanto os representantes legais, né, membro da família, ou mesmo um cuidador ou um apoiador. Vocês sabiam disso, gente? Que esse projeto era nessa fase para 80 pessoas com deficiência e seus respectivos cuidadores? Não. Pois é. Então, ainda bem que vocês estão agora, né, já vão ficar bastante por dentro do projeto. Ele acontece aqui na cidade na cidade de São Paulo e tem como objetivo geral promover a autonomia das pessoas com deficiência no exercício de seus direitos como protagonista das suas relações sociais, alterando a percepção capacitista que muitas pessoas, não só os familiares, né, têm. Então, quando vai apresentar, né, a pessoa com deficiência, então já vai falando que mas ele não consegue fazer nada, né? Então, às vezes a própria família já tem esse conceito, né, capacitista, e aí obviamente fica mais difícil. Então esse é um dos objetivos aqui, que a gente exclua. Na verdade, vocês já acompanham, exceto duas mães aqui que realmente eu não conhecia, mas as outras eu conheço há muito tempo e eu sei o quanto vocês são engajados, o quanto vocês acreditam, né, no filho de vocês ou na filha, enfim. Mas esse é um dos objetivos também do Instituto Olga Cos, né? Então a gente também tem como objetivo promover a individualidade e o papel social dessas pessoas, tá? E aí a gente, com esse projeto, a gente tem para realizar não só as oficinas, a gente também tem 2 seminários, né? Um vai acontecer aqui e um outro que vai acontecer em agosto também. Esses seminários são gratuitos e abertos ao público, então se vocês gostarem desse, em agosto, mandem outras pessoas para assistir, porque apesar de a gente divulgar, ainda a gente tem um número restrito, que é só as pessoas que fazem o projeto mesmo, mas ele tem que abranger mais pessoas, que é esse o nosso objetivo, tá? A gente tem uma pesquisa de satisfação que vai ser feita no final do projeto. A Malu, ela fez um QR Code, quem tiver o celular pode acessar o QR Code no final da palestra e responder, acho que são umas 6 ou 7 perguntas, a gente pode ajudar vocês a responder. E a temática de hoje será os direitos individuais, coletivos e difusos da pessoa com deficiência. Ela será conduzida pelo professor, mestre e doutor Roberto Jimenez. Palmas para ele, e ele vai se apresentar, tá bom? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Que vocês estejam bem. Eu sou professor, então em alguns momentos eu vou me mexer bastante. Eu peço desculpa até, porque eu não consigo ficar parado.
Eu não tenho diagnóstico, mas eu tenho quase certeza que eu sou hiperativo. Mas eu também, como um desafio, encontrei a minha dificuldade de focar em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu encontrei uma condição de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu canso de uma, eu vou para outra. E esse talvez seja o nosso grande desafio, né? Ninguém tem transformar uma dificuldade que nós temos num grande avanço, uma possibilidade. Queria então conversar. Quando me colocaram o tema dessa... Bom, deixa eu falar sobre mim rapidamente. Não gosto de ficar falando. Eu sou formado em pedagogia, sou formado em educação física, fiz um mestrado estudando crianças com síndrome de Down, processo de desenvolvimento de crianças com síndrome de Down. O doutorado eu estudei, vocês não vão saber, tá vendo? Mas tem um grupo que é excluído dos excluídos. As crianças com dificuldade motora. Você já deve ter ouvido falar de quem tem dislexia. Já ouviu falar que tem dislexia? Tem dificuldade para ler. Você sabia que tem gente que tem disgrafia, tem dificuldade para escrever? Você sabia que tem gente que tem descalculia, dificuldade para contar? E tem gente que tem dificuldade para fazer movimento. Você já deve ter visto o último a ser escolhido no time na escola. Todo mundo vai escolher o time, eu, 1, 2, 3, você vai pro gol. Aquele vai pro gol. Eu estudei essas crianças e ela é excluída até do grupo dos excluídos, porque ela não é considerada. Mais de 7 a 8% das crianças, sua maioria meninos, tem essa dificuldade. Aquela que o professor de educação física entrega uma corda para todo mundo faz assim. Aí vai ter um que faz assim. Aquele lá, eu estudei o que acontece com aquela criança, por exemplo, no meu doutorado. Eu só quis dizer assim, todo mundo, em algum momento, tem algum motivo para se considerar excluído. Esse é o ponto que eu queria botar com vocês, né? Ou economicamente, ou etnicamente, ou pela sua orientação sexual, ou pelo seu gênero, né? Ou pela sua classe econômica. E nós vamos tentar discutir aqui nesse tom. A grande dificuldade que historicamente a gente teve foi de lidar com a diferença. Como todos somos diferentes, na verdade nós vamos entender que ao longo da história o ser humano sempre teve uma intolerância em relação ao próprio ser humano. Nós vamos dar exemplos aqui. É um pouco que eu queria falar com vocês, para vocês entenderem. Em algum momento vocês devem achar o filho de vocês, né? Achar as pessoas que estão próximas de vocês excluídas. Mas isso historicamente a gente vai ver que todo mundo foi excluído e todo mundo é excluído. É isso que eu queria discutir com vocês. Meu doutorado foi sobre crianças com dificuldade motora, esse grupo de excluídos. Eu atualmente trabalho no ensino superior há um bom tempo, mais de 23 anos numa universidade, coordeno o programa de pós-graduação em educação, né, mestrado, doutorado, e eu atualmente estou fazendo um projeto de pós-doutorado no Chile, estudando como as escolas organizam o seu tempo para incluir as crianças. Então, como elas distribuem o tempo, o que elas fazem, a gente tem estudado um pouco essa questão. Tá certo? Depois eu vou deixar depois. Eu esqueci, gente. Como eu conheço todo mundo, né? Todo mundo sabe que eu trabalho lá no Olga Costa e o professor Roberto também trabalha lá no setor de pesquisa. O Instituto, que vocês sabem, ele tem dois departamentos chaves, que é o de artes e o de esporte, que vocês já costumam, mas também tem um terceiro departamento muito importante que está levantando voos aí, que é o departamento de pesquisa, que ele pode contar um pouco. Desculpa. Vou rapidamente então falar do departamento de pesquisa. O Instituto está num momento bastante interessante, que ele quer, para além de atender as pessoas, ele quer influenciar outras ideias de outras pessoas, influenciar em política pública, produzir conhecimento para... Porque quando eu atendo uma pessoa, um grupo, eu estou me restringindo a atender aquele grupo ali que eu... Mas quando eu crio uma lei, quando eu influencio o que um político está pensando, eu posso materializar o meu pensamento para um número maior de pessoas e atender mais gente. E para isso, se entende que a pesquisa é um elemento bastante importante. Porque se a gente levantar, por exemplo, os impactos de participar de um programa de arte para um jovem com deficiência, a gente vai poder levar essa informação para subsidiar a política pública no sentido, olha, façam mais projetos para artes.
façam mais projetos para esportes, ou os projetos têm que ter essas características, e a gente está estruturando nesse sentido. Então o departamento de pesquisa ele tem essa finalidade de contribuir para levantar informações, né? Tem feito pesquisa sobre a pessoa com deficiência na cidade de São Paulo. O departamento de pesquisa, a gente participou do INIOC, que é um Índice Nacional de Inclusão, né? Para levantar, porque é como se fosse o IDH da inclusão no Brasil, como que é em cada lugar, em cada estado, como é que está essa inclusão, porque a gente tem que entender a inclusão para além de fazer rampa, para além de ter um elevador, de colocar um braille em algum lugar, mas inclusão no sentido de como é que está o acesso à educação, como é que está o acesso ao lazer, cultura, como é que está a possibilidade de participação política das pessoas, e o índice teve um pouco esse caráter mais abrangente. Então, acompanhe um pouco também o que o Departamento de Pesquisa tem feito pelo Instituto Olga Costa, porque eu acho que vai trazer contribuições, de uma certa forma, para ampliar o que já é muito belo, o trabalho que o Instituto tem feito no âmbito de São Paulo, está se estendendo agora para outras regiões do Brasil, né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco, e vai ser importante nesse sentido. Tá bom? Depois, se quiser conhecer, falar, a gente vai... Eu vou tentar dar conta aqui um pouco dessa pauta que a gente estabeleceu com vocês. A gente não consegue falar de pessoa com deficiência como sujeitos de direito sem a gente entender como essas pessoas foram vistas ao longo da história. Como as pessoas com deficiência foram vistas ao longo da história. Vamos fazer uma viagem pela história? Me desculpe, aqueles que não gostam de história, eu vou tentar fazer isso para não ficar tão cansativo. Tá? Mas vamos dar uma mergulhada na história para entender como as pessoas com deficiência foram vistas. Vamos lá, por gentileza. Próximo slide. Não eram vistas, né? Primeiro, a ideia é promover uma reflexão sobre a visão que a deficiência teve ao longo da história da humanidade e uma reflexão sobre os lastros do nosso pensamento ocidental em relação à deficiência e que implicações isso tem para o que a gente faz hoje, para o que o nosso filho ou jovem precisa, para o que a gente pode exigir e para o que a gente pode esperar. E talvez seja um momento para a gente falar assim, poxa, mas já avançou. Seja como um acalento nesse sentido. Em que medida já avançou? Mas tem muito avanço ainda para ser feito. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Próximo, por favor. Em relação às pessoas com deficiência, né, a gente consegue destacar dois tipos de pensamento que prevaleceram ao longo da história. Se você puder passar o próximo, aí eu volto para esse. Tá. Mais um. Olha, a gente consegue diferenciar em relação ao pensamento do Ocidente e o pensamento do Oriente. Tá? Os povos orientais, se a gente for para a antiguidade, eles sempre apresentaram uma visão diferente sobre a diferença. Né? De uma certa forma, eles encontraram na diferença como um desafio e uma necessidade que eles tinham, por exemplo, de propor uma alternativa. Por exemplo, tinha alguém com problema de saúde, eles foram os primeiros povos orientais a usarem técnicas terapêuticas para fazer massagem, acupuntura, tanto que a gente fala de civilizações milenares, começou de lá. Então eles começaram a usar, e eles enxergavam a pessoa com deficiência como alguém que precisava assim, poxa, tem alguma coisa ali que não é comum e eu preciso fazer algo para intervir sobre aquela condição que merece um cuidado especial. Então eles começaram a usar banhos terapêuticos, massagens, práticas de doim com esses povos nesse período. Agora, esse não foi o pensamento que prevaleceu, que colonizou o mundo, porque o pensamento que colonizou o mundo foi o do Ocidente, principalmente da Europa, que se estendeu pelo mundo, né? Que é o pensamento ocidental, que vieram para os diferentes países. Então o nosso pensamento é muito ocidentalizado e eurocêntrico. Então nós vamos falar um pouquinho dele. Volta um pouquinho, por favor. E aí a gente percebe, mais um, enquanto os orientais de 3.000 a 2.600 a.C., eles já olhavam a pessoa com deficiência, com a necessidade de fazer uma intervenção específica sobre elas, os ocidentais não faziam isso. Por favor, próximo. Os povos nômades, que trocavam de tempo em tempo de lugar, não tinham lugar onde ficar, eles encontravam na pessoa com deficiência um peso.
como eles tinham que se deslocar de um lado para o outro, então eles acabavam abandonando esses grupos de indivíduos, porque eles não conseguiam acompanhar o grupo. Se vocês já tiveram a possibilidade de assistir aqueles programas da Discovery Channel, do Animal Planet, que mostra quando tem um elefante mais velho que não consegue acompanhar o grupo, o que ele faz? A manada abandona e ele vira preso. As pessoas com deficiência, os mais velhos, eram abandonados, não só as pessoas com deficiência. Os idosos também eram abandonados, porque eles não conseguiam acompanhar um grupo que não tinha lugar fixo, eles trocavam de lugar para outro, eles viravam presas, eram abandonados, né? Quando a gente vai para os povos ocidentais, próximo favor. E aí, nós estamos localizando aqui, próximo favor. A gente consegue identificar 3 formas diferentes de conceber a pessoa com deficiência, historicamente. Primeiro, uma visão teológica, e tel tem a ver com Deus, então uma visão associada à providência divina. Depois a gente vivenciou uma visão científica ou médica, e aqui agora, eu diria, o nosso desafio é enxergar a pessoa com deficiência a partir de uma visão de complexidade. É o que nós temos que caminhar. E a legislação tem que avançar nessa direção, as pesquisas têm que avançar nessa direção, a intervenção, a escola tem que avançar nessa direção. Então nós vamos falar um pouquinho. O que era a visão teológica? Próximo, por favor. Se acreditava, por exemplo, que as pessoas com deficiência eram oriundas da providência divina. Então, se a pessoa, todo mundo tem Deus, se ele tem uma deficiência, ele não tem Deus. Ele é uma maldição. E uma prática comum, se ele é uma maldição, eu vou tirar o mal da sociedade. O que se fazia? Tem passagens, e olha, eu estou falando assim, por exemplo, de Sócrates, que foi um filósofo muito importante ao longo da história, mas Sócrates tinha passagens em que ele falava que ele entendia que um pai, era justo que um pai pudesse sacrificar o seu filho se ele fosse deformado. Então isso é histórico, tá? Isso é histórico. A sociedade pensava e via a deficiência como uma mazela. Sócrates, por exemplo, inclusive tinha essa visão. Não, ele teve uma contribuição enorme para a humanidade, mas ele de uma certa forma, ele reproduziu o pensamento da época, não era ele só que pensava assim, tá? Então era uma visão teológica, era uma oriunda da providência divina. Esse pensamento aconteceu grande parte da Idade Antiga, do nascimento de Cristo até grande parte da Idade Antiga, até mais ou menos 300 depois de Cristo, a gente percebe esse pensamento muito forte. Próximo, por favor. O que aconteceu na Idade Média? Todo mundo fala assim da Idade Média, e por o que traz a Idade Média para a gente? Só para a gente localizar, a Idade Média foi um período entre mais ou menos 300 depois de Cristo até mais ou menos 500 depois de Cristo até mais ou menos 1500 depois de Cristo. Um período de aproximadamente 1000 anos. 1000 anos, onde a sociedade parece que parou de pensar. A gente viveu as trevas. Tanto quando você quer fazer uma menção, assim, o pensamento é uma pessoa ultrapassada, assim, que pensamento da Idade Média, medieval. Por que traz isso? Porque a sociedade, ela emburreceu nesse período. Ela emburreceu sobre vários aspectos. Em que medida? Na Idade Antiga, por exemplo, em grande parte dos territórios tinha moeda. Ali nem moeda passou a ter. Passou a ser uma economia à base de troca. Eram grandes propriedades rurais, chamadas feudos, que eles produziam um único produto. Então imagina hoje um latifúndio, que seria um latifúndio grande, uma grande propriedade, com um único produto. E o servo, que era uma condição de quase de um escravo, ele trocava o produto na cidade. Então, vamos fazer, essa aqui é a noção nacional. Ela vai produzir algodão, ela vai produzir lã e ela vai produzir milho. E aí vai ter um empregado que vai na cidade e vai trocar esses produtos. O que acontecia? Qual estrutura era muito forte, vinculada à Idade Média junto? Então, quem era poderoso na sociedade? Senhor feudal. E quem era poderoso? Uma instituição. Aqui eu vou fazer um discurso, gente, que não é religioso, tá? Vou fazer uma discussão científica da coisa, histórica, tá? Então, assim,
tinha uma estrutura muito forte que era a Igreja Católica Apostólica Romana, que estava próxima do senhor feudal. O senhor feudal, por isso que a igreja, o Papa mesmo reconhece que ela tem uma dívida com a humanidade. Né? Uma dívida com a humanidade porque ela contribuiu para a exclusão social durante muito tempo, para proliferar um pensamento que era ultrapassado. O senhor feudal, como a estrutura forte, falava assim, ó, ele tinha o poder econômico, porque ele tinha terra, e a igreja tinha o poder ideológico, porque ela professava e falava assim, você, Silvia, não tem nada, em contrapartida, você como é que chama? A dona, a senhora feudal, vai ter tudo, e você não tem nada, e ela tem tudo porque Deus quis assim. E contribuía para um pensamento da sociedade que durante 1000 anos, qualquer cidadão que ousasse questionar o que se falava, era visto como um herege, e ele ia para a fogueira da Inquisição. Se vocês assistiram ao filme O Nome da Rosa, com o Sean Connery, ele mostra bem o que era a fogueira da Inquisição. Então qualquer pessoa que contestasse o que a igreja trazia, era para a fogueira da Inquisição. Então, tinha um cara lá que falou assim, olha, a igreja falava assim, por exemplo, que o sol dava a volta em torno da terra. Aí veio um cara e falou assim, não, absurdo, eu estou estudando isso, qual é o papel da ciência? E não é. A terra é muito menor que o sol, não tem cabimento. É a terra que gira em torno do sol. Ah, eis aqui um herege, queima ele, Jesus, vai para a fogueira da Inquisição. Esses caras eram. Então a sociedade não evoluiu com isso. Ela viveu um período de 1000 anos de trevas. Ela ficou morta. Ela ficou no escuro. Qualquer pensamento. Então ela reproduziu um pensamento que era interessante para a igreja e para o senhor feudal. Em relação à pessoa com deficiência, qual que era o pensamento? Ele era uma pessoa endemoniada. Né? Então, que práticas eram comuns? Vamos ver aqui, ó. Prática exorcista. Faziam rituais de exorcismo para tirar o demônio do menino lá, da menina, porque ele tinha o olho puxado. Era um down, mas ninguém sabia que era um down. Né? Faziam ingestão de purgantes, porque acreditavam que fazendo cocô também tirava o mal. E faziam sangrias, porque eram formas de se acreditava de expelir, tirar o mal, eram práticas comuns. Né? Só que o que aconteceu? Olha como o mundo vai modificando, né? Sabe aquele servo que era empregado no senhor feudal, que ia para a cidade e trocava produto? Ele começa a ir para a cidade e começa a falar assim, escuta, e se eu começar a reservar uma parte dos produtos que eu troco na cidade e levo na carroça de volta com outros produtos, com galinha, com leite, para minha fazenda lá, para o feudo, eu começar a trocar aqui. Ninguém pega, que eu pego uma parte do produto e fico para mim. Esse grupo, gradualmente, estou colocando em coisas de 200 anos, né? Gradualmente foi criando uma classe de comerciantes, pequenos, pobres, que foram chamados de burgueses. Hoje a gente usa a palavra burguês para falar o quê? Ah, o cara é meio burguês, para falar do playboy, né? A palavra burguês não era com esse sentido. Na Europa, a palavra burguês ela identificava quem? Quem morava nos burgos. E burgos eram o quê? Vilas. E quem eram que moravam nas vilas? Eram servos que viraram pequenos comerciantes, eram pobres. Aqui a gente não tem um monte de camelô na cidade? Quem eram os servos na época? Muito parecidos com os camelôs. Eles viraram burgueses parecidos com os camelôs. E eles viviam na cidade. Na época eles tinham o mesmo interesse que todo mundo tem hoje. Qual que é o interesse que eles têm? Morar perto do emprego. Então eles deixaram o campo e foram morar nas cidades, formando as vilas. Essa classe foi ficando tão forte, que ela contribuiu para a derrocada, para a queda do senhor feudal, dos senhores feudais, e foi ganhando muita força. E aí, essa classe falou assim, eu preciso ter alguém que governe para mim. Então tinha uma família real, que estava adormecida lá da Idade Antiga, e agora você, que é uma família de senhor feudal, é mais legal, uma família mais legal que a gente, eu vou ressuscitar a sua família, e vocês vão virar agora reis e rainha, e eu vou bancar o rei. Eu, como comerciante, vou bancar o rei. Então, a figura de rei, ela que estava adormecida da Idade Antiga, ela volta a ficar forte depois da Idade Média. Volta, por favor, vai lá, próximo. Isso, próximo. Essas as práticas exorcistas que se faziam. Próximo, por favor. As sangrias. E o que acontece
no pensamento da Idade Média. A burguesia tinha interesse no comércio. Não tinha? Porque ela tinha interesse no comércio. Ela bancou o rei. Se o rei é bancado pela burguesia, onde ele vai investir? No comércio. Inclusive, você quer ver um político, quando um político, de quem que ele recebe grana, de quem que ele recebe financiamento, ele vai governar para aquele grupo. Isso é fato. Isso a gente não dá para dizer diferente. Então, quando o rei ele era bancado pela burguesia, onde ele vai investir? No comércio. Então ele começa a falar assim. Então, tudo isso. Vocês são da geração aqui, que certamente uma boa parte vai se lembrar, que muitos brasileiros iam nos anos 80 no Paraguai comprar produto eletrônico para vender aqui. Muita gente vai hoje para comprar roupa na Flórida e vem vender aqui no Brasil. Roupa de marca, tênis da Nike, relógio, muita gente faz isso. Vocês pensam que era só agora que a gente inventou isso? Isso os europeus já faziam lá. O que aconteceu? O que o rei passou a favorecer? Eu vou favorecer essa burguesia para que eles consigam pegar produtos mais longe para vender na Europa. Vamos ver o que acontecia. Vamos próximo para favor. Olha o que acontecia. Bom, para comprar produto mais longe, então os reis falaram o seguinte: não, eles iam vender aqui, então eles começaram a incentivar um monte de navegação para pegar em lugar cada vez mais longe, pegar produtos na China, na Índia e trazia na Europa. Gente, o ser humano sempre tem uma necessidade histórica de ostentar. Como que a gente ostenta? A gente ostenta com a nossa aparência. A gente ostenta com o quê? Com tênis de marca, com relógio, com carro. Todo mundo fala assim: nossa, que carrão que a rainha, também foi rainha, é de família real, que a Juliana tem. Olha que carrão que ela tem. De que maneira o povo ostentava na época? Não tinha mal tinha moeda. De que maneira o povo ostentava que tinha poder na época? Como vocês acham que eles ostentavam? Não. Também, mas não como? Mas quem ia eram só os comerciantes. Sabe de que maneira? O produto que era mais abençoado era o alimento. De que maneira que se mostrava que era da classe poderosa? Era sendo gordo. Quanto mais gordo, vamos falar o seguinte: o ideal de beleza da sociedade sempre teve relação com a classe dominante. Quem dita, tem um filósofo, né, chamado Pierre Bourdieu, ele vai dizer o seguinte: que o gosto é ditado pela economia. O que é bonito, o que é belo, é ditado pelo valor da classe. Eu quero ser igual quem tem poder. E hoje o ideal de beleza da novela é o quê? A mulher magérrima e o cara fortão. Aí todo mundo se mata na academia, não come. Aí a modelo fala que não pode parar de fumar, porque se fumar vai ser magro. Então isso é histórico. O ideal de beleza na época era o ideal da gordura. Por quê? Então, a população vivia 45 anos em média, mas era ser gordo. O ideal de beleza era gordinho, branco e bochecha vermelha. Tanto que a visão das vós italianas trazem isso, porque nós somos colonizados por esses povos. O que vó italiana fala assim? Nossa, esse menino tá magro, precisa comer nada. Vó italiana, aquela mesa fartura, mande que te fa bene. Aquela vó. E aí fala assim: cada um traz um prato. Não vamos fazer um prato para todo mundo, cada um traz um prato. E vamos estar em quantas pessoas? 30 pessoas. Então cada um traz um prato, mas cada um traz um prato para 30. E sobra aquela fartura, aquela monte de coisa. Por quê? Isso é muito europeu. Tanto que criança criada por vó, a avó se preocupava, hoje mesmo, mas a avó dava mamadeira, porque não, essa mamadeira não está sendo filha, não está gordo, mas põe mucilon junto, e põe farinha láctea, e põe Neston, por quê? Porque tinha um ideal que vinha de saúde atrelada à gordura, mas isso era um pensamento bastante europeu, que veio com a colonização, tá? Veio com a colonização pra gente. Mas por que eu estou falando isso? Então, como que o povo podia ostentar? Então imagina, como é que você chama? A Kátia ia na família da Tônia, que tinha sido, já passou, já não era mais senhor feudal, era da burguesia, era uma família rica. E de que maneira, qual o comentário que ela fazia? Eu fui lá na casa
Letônia e tomei sopa num prato de porcelana chinesa. Porque, pô, só lá eu vi aquilo. Eu fui lá na casa da Juliana e tive a possibilidade de comer um negócio que chama cravo, canela, pimenta do reino, que nunca vi aqui. Mas o que aconteceu? Não era qualquer imbecil, qualquer brucutu que podia fazer uma caravela que tinha condição de fazer a transposição de um oceano. É especializado. Hoje também. Hoje no Brasil, por exemplo, sobra emprego para quem não tem formação. E falta, ao contrário, falta emprego para quem não tem formação. E para quem tem formação especializada, sobra emprego. Os reis se depararam com isso. Eu preciso formar uma mão de obra qualificada. Começaram a investir em escola. Escola de Sagres, escola de Turim, começaram a fazer um monte de escola porque eles precisavam fazer gente que conseguisse fazer um mapa de navegação, ver velocidade do vento, fazer um casco de navio que suportasse uma maré que fosse mais alta, mais forte. Tá claro isso, gente? Então eles começaram a fazer. Agora vamos entender o seguinte: toda vez que eu vou investir em educação, hoje, eu vou colher os resultados 100, 200 anos depois. Não é de uma hora para outra. E aí o que aconteceu? Este investimento, volta um slide por favor. Desse investimento que veio naquele momento com a revolução comercial, constituiu uma massa crítica de pessoas inteligentes que começaram a não aceitar o que a sociedade da época falava. Por exemplo, se uma pessoa que dissesse: o quê? Esse cara é uma maldição? Não, não é uma maldição. Esse cara, na verdade, ele deve ter alguma questão, uma estrutura do corpo diferente que faz ele pensar dessa forma, que faz ele ser um pouco mais lento para processar a informação. Então, precisamos analisar melhor. E aí deu origem a uma visão diferente. Volta por gentileza, por favor. O paradigma, lá atrás. As informações da visão teológica aqui não eram mais suficientes. A deficiência passou a ser vista a partir de uma visão médico-científica. Um cara, por exemplo, foi o Leonardo da Vinci. Ele ia lá nos cemitérios e roubava corpos. Imagina, não tinha geladeira, hein, gente? Ele roubava corpos no cemitério, ele abria e o cara falava assim: esse aqui é uma maldição, esse aqui não é. Falava assim: peraí. Ele pegava um corpo de um Down e abria e falava assim: não, mas olha, esse aqui tem uma estrutura, não tinha esse nome ainda, que no futuro vão dar o nome de cerebelo, que é menor que desse aqui. Então não é que ele é uma maldição, ele tem uma estrutura particularmente que é diferente. O mesmo movimento eles estavam fazendo, né? E aí dá origem a uma visão médica ou científica da deficiência. Estou sendo claro, gente? Estou falando muito rápido, só para a gente entender como é que foi a evolução do pensamento. Então, explicações pautadas na maldição, no demônio, passaram, por mais que tenha gente que esteja falando isso ainda hoje, não são mais aceitos sobre ciência. Levar para curar, a explicação científica passou a vigorar a partir de 1500, 1600. Hoje eles falam assim: é na igreja, você vai ver só pastor vai curar ele, tira que está com ele. Eu ouvi tanto isso. Nossa. Então, a gente tem. Por quê? Tem uma influência nisso. A avó não fala ainda. A avó não fala ainda, come, mande aqui deva bem. Tem? Então a gente tem uma visão histórica nesse sentido, né? Passa, por favor, vamos lá para frente. Aqui. Além desse pensamento, houve uma mudança na própria concepção da igreja. Uma série de pensamentos. Passa para o próximo, por favor. Uma série de pensadores também, que avançaram na época, começaram a questionar o que a igreja falava. E eles deram origem a um movimento chamado de reforma. O que foi o movimento de reforma? Então teve lá, quem se destacou? Martim Lutero na Alemanha, Calvino, né? Também teve influência na Alemanha, mas Zurich, a gente teve Henrique VIII na Inglaterra. A gente pode citar aí uma série de pessoas que começaram a questionar o que a igreja trazia. Mas vocês estão falando que todo mundo é igual, mas uns são mais iguais que os outros? E Lutero também tinha interesses, por exemplo,
O Lutero tinha interesses pessoais, porque ele queria casar, e ele era da igreja. Então ele tinha que falar, pô, por que o padre não pode casar? Eles começaram a questionar um monte de coisa, que inclusive a igreja está revendo um monte de coisa hoje, com o Papa Francisco, que tem uma cabeça mais aberta, que está acolhendo, mas por conta disso. Mas era uma igreja muito fechada. A igreja foi perdendo um monte de espaço por um movimento que chamou de reforma protestante. Começaram a criar um monte de igreja protestante na Europa, que não tem nada a ver com as igrejas protestantes daqui do Brasil hoje, né? Mas eram igrejas bem que contestavam. Por que protestante? Porque protestavam em relação ao que a igreja católica trazia. E essas pessoas começaram a não aceitar também as práticas exorcistas que a igreja fazia, julgando que os indivíduos tinham um demônio. Então falou assim, não, isso não é mais aceito. Então junta o pensamento da ciência com as críticas em relação às reformas, e essas instituições protestantes começaram a acolher pessoa com deficiência, idoso. A igreja católica, percebendo que estava perdendo espaço, dá origem a um movimento chamado... vamos falar um discurso assim. Não podemos discutir religiosidade à parte do interesse político, ideológico e financeiro. Tem muita força nesse sentido. Você quer ver uma coisa que sempre foi importante na história da humanidade? É dominar meio de comunicação. A igreja católica, por que ela foi tão forte até a Idade Média? Porque ela dominava meio de comunicação. Qualquer pessoa que ousasse pensar de forma diferente, a informação era apreendida. Tá? Vocês assistiram o filme, tem a tríade Anjos e Demônios e tem o Código da Vinci? O professor, em determinado momento, vocês devem perceber que ele ficou preso. Não sei se vocês lembram da cena, que ele fica preso na biblioteca do Vaticano. Não lembro qual dos filmes. E ele está sem oxigênio. Você sabe que a obra, a biblioteca do Vaticano não é exatamente aquela. Eu acho que eu não ia ceder a biblioteca para fazer o filme. Mas ela tem a quantidade de oxigênio controlada para não oxidar as obras. E tem um monte de documento que foi apreendido naquele período lá. Então uma pessoa que fizesse um rascunho. Por que o filme chama Código da Vinci? Alguém teve a possibilidade de ir à exposição do Da Vinci no MIS? Vão ao MIS aqui, o Instituto da Costa tem um espaço do MIS. Agora vai começar do Michelangelo, que foi um renascentista. O Da Vinci, ele escrevia em códigos. Por quê? Ao contrário, para não conseguir identificar o que ele escreveu. Porque se fosse identificar, aquilo era apreendido. Ele conseguia se safar nesse sentido. Por isso códigos, né? O Código da Vinci. Ele traz também nas obras. Será que Jesus tinha aquela figura que era... Porque era interessante para a igreja que visse Jesus daquela forma, né? Como uma pessoa. Mas quem disse que Jesus pode não ter tido filhos? E qual o problema de Jesus ter tido filhos? Tem um filme que inclusive traz essa ideia, que é um filme chamado O Corpo, é com Antônio Bandeiras. É um filme meio parado, mas se tomar um café antes é interessante, tá? É um filme chamado O Corpo. O Antônio Bandeiras, ele faz o papel de um historiador e ele vai lá onde supostamente teria sido sepultado Jesus Cristo. E ele está em busca do corpo de Jesus. Mas aí mostra o filme todo o movimento de membros da igreja não querendo que aquilo acontecesse. Por quê? Se ele acha o corpo de Jesus, ou os restos mortais de Jesus, caracteriza todo um discurso de 2000 anos dizendo que o cara ressuscitou. Mas cadê você acha o corpo dele? Então, o filme é bem interessante mostrando esses movimentos. Mas olha, vamos ver. Da mesma forma que a igreja foi perdendo espaço, ela foi rever, hoje você tem uma série de movimentos de igrejas muito fortes querendo dominar meio de comunicação. Se vocês pegarem canais de televisão hoje, são bombardeados com informações de entidades religiosas que dominam horários na televisão. Por quê? Você quer dominar um povo, uma forma importante é exercer domínio sobre a comunicação. Isso é fato. Famílias tradicionais de políticos no Nordeste brasileiro, né, são proprietários de meios importantes de comunicação. Por quê? Uma forma, isso é histórico, então não é de agora que vem. Olha que coisa interessante. Repara, olha como é o duelo entre Globo e Record. Repara que tudo quanto é reportagem de bispo que usou mau dinheiro, que abusou da fala do povo, a Globo dá ênfase.
E repara que tudo quanto é reportagem, padre que foi pedófilo, não sei o que lá, como a Rede Record ainda. Por quê? É uma disputa. Então, vocês entendem? Há uma disputa, e isso assim, a gente não pode olhar isso de uma maneira, porque isso faz parte do jogo pelo poder, inclusive tem um poder religioso envolvido. E isso influenciou, se vocês repararem, a partir do 1800 e alguma coisa, uma série de instituições voltadas para acolher pessoas com deficiência passaram a ser constituídas por instituições religiosas. Então, por exemplo, olha hoje, até hoje, como muita instituição que acolhe talvez os filhos de vocês tenham estudado, tenham sido assistidos por esse lugar, tem vínculo com missão religiosa. Lar do Divino Amor, Lar da Escola São Francisco, Casa André Luiz, seja espírita, católico, por quê? Porque tem relação com um lastro que foi constituído. Então, o que nós somos hoje, o que nós fazemos hoje, tem uma raiz lá, tá? E isso começou lá, depois do movimento da Reforma e Contra-Reforma. Mas isso influenciou positivamente na concepção de deficiência. Então, assim, precisamos fazer algo para esses grupos que são excluídos socialmente. E começaram a acolher esses grupos de indivíduos na ocasião. Próximo, por favor. E aí começaram renascentistas como Da Vinci. Vale a pena ir, não é tão caro, vão lá. Quem perdeu Da Vinci, agora vai ter Michelangelo no MIS. Acho que já começou. Mas o MIS inteiro é grátis. O MIS inteiro é grátis. O MIS inteiro é grátis, né? O museu de terça-feira é grátis, meu sabe? É muito. A gente levou. Gente, o MIS tem exposições bem interessantes e um deles é do Michelangelo. Agora vai começar. Esse grupo por que chamou de renascentistas? Eu não falei que a sociedade estava morta? Por que a expressão? Renasce. Só se desenhava um tipo de quadro. O pessoal da arte aí, se vocês forem para o Museu do Louvre na França, se vocês forem para o Museu do Prado na Espanha, quadros de 300 a 1300 eram quadros do mesmo tipo. E o que se valorizava? Qual que era o ideal de beleza? Se desenhava só gordinha, branquela, pelada. Inclusive os anjos têm essa configuração. Porque o anjo, por que tem um anjo negro? O anjo era gordinho, branquelo, bochechosa. Porque o anjo espelhava uma visão da classe dominante. Qual que era a visão da classe dominante ou da classe poderosa? Era essa imagem que eu quero proliferar? Essa imagem que vai ter o anjo. Olha que coisa maluca, gente. Né? Como socialmente. Então, esses caras vão rever. Eles vão propor outra forma de olhar para a sociedade, outra forma de olhar sobre o corpo e contribuíram para revisitar concepções. Então, pensamentos e outros pensadores vieram também, por gentileza, próximo, por favor. Vieram também, além dos renascentistas, os iluministas. Por que o iluminismo? Lógico, eu estava nas trevas, veio gente acender a luz. Olha a influência que teve investimento em educação lá atrás. Montesquieu, Locke, Voltaire, Rousseau, foram pessoas que foram falar em direitos humanos, democracia, igualdade. Que é? Tem erro desformatou aqui deve ter desformatado aqui, né? Esses pensadores, eles contribuíram para mudar o pensamento da sociedade, refletir essa mudança na sociedade, né? Próximo. Agora, uma coisa importante, né? Sabe aquele comércio? Pegar produto, os comerciantes começaram a pegar produto na colônia e vender lá. Pegar produto na Índia e vender
começou a virar carne de vaca. Todo mundo começou a fazer. Se todo mundo fizer uma coisa, cai o valor. Sim ou não? Então eles começaram. Aí, como é que eles faziam? Eles iam aqui no Brasil, por exemplo, pegavam o pau-brasil. E o pau-brasil ele extrai uma coisa importante, que era um pó, eles conseguiam tirar um pó que conseguia tingir tecido. Por isso que era tão importante. Imagina uma coisa aqui. Eu começava a pegar o pau-brasil e se eu quisesse lá na Europa, na época, ter uma blusa de lã vermelha, eu tinha que pegar. Ela voltou aqui, no lado de fundo dela. Ela tinha, ela fazia a lã. Tinha ovelha, criação de ovelha, tinha lã. Ela aqui tinha que pegar o pau-brasil, comprar a lã dela, fazer a blusa de lã e tingir. Aí, a Silvia começa a perceber o seguinte, assim, eu sou esperto. Eu sou esperto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar a lã dela, o pau-brasil que ela traz lá no Brasil, e eu vou fazer uma blusa de lã vermelha e vender uma blusa de lã vermelha. Gradualmente, quem trabalhava no comércio estagnou, né? Mas começou a ganhar força quem passou até força de produção. O poder deixou de estar na mão do comércio e passou a estar. E mais que isso, produzir em larga escala, barato. Movimento da Revolução Industrial. Estou colocando coisas de 200, 300 anos, só para entender a lógica. Mas o que a Revolução Industrial tem a ver com a deficiência? Na época eles começaram a empregar mulher nas empresas, porque era mais barato. A métrica dada ao valor do trabalho sempre foi a capacidade de abastecer a máquina a vapor e trabalhar no tear. E mulher não tinha a mesma condição que o homem, porque fisicamente não era tão forte. Então se encontrou uma justificativa porque contratava mulher. Se contratava muito mulher, se contratava criança nas empresas e pagava, podia trabalhar, explorava trabalhando 12 horas, ela fazia a mesma coisa que o homem, mas não tinha hora extra, não tinha lei trabalhista e conseguia compensar. Um monte de homem desempregado nas cidades, né? Isso passou a acontecer. Mas a Revolução Industrial, ela trouxe uma coisa importante no pensamento do mundo, foi mostrar o seguinte: existem algumas pessoas que não são capazes. O que ela trouxe para o mundo? O idoso vai ser dependente porque ele não é produtivo. Mulher não produz a mesma coisa que homem, vai ganhar menos. E pessoa com deficiência não é capaz de trabalhar e vai ter que ser sustentado por alguém. Então, olha o pensamento que veio também com a Revolução. Teve um avanço, todo mundo fala da Revolução Industrial, o avanço científico e tecnológico, mas a gente arcou com um pensamento que impactou de uma maneira importante na concepção de mulher, de deficiência, de idoso, porque a métrica atribuída ao trabalho passou a estar na capacidade de produção do indivíduo. Próximo, por favor. Hoje, tudo que a gente tenta desconstruir, dizendo assim, a pessoa com deficiência é produtiva, ela é capaz, foi um pensamento fruto da história. Então, como que a gente pensa hoje, que a gente fala hoje, como a gente age hoje, tem um lastro histórico bastante importante. A partir de 1900, sobretudo, a gente teve uma grande influência do modelo americano na visão da pessoa com deficiência. Primeiro por quê? Até 1900, onde estavam as pessoas com deficiência nos Estados Unidos? Elas estavam em instituições ou religiosas, ou se reservavam a ficarem cuidadas pela família, né? E a gente tinha uma visão médica ainda sobre essa pessoa com deficiência. A visão médica, eu digo, seria o quê? Se acreditava que aquela pessoa tinha uma particularidade física, fisiológica que precisava de uma intervenção específica, né? O que a gente teve de salto importante na história? Entre 1900 e 1920, mais especificamente, de 13 a 17, 18 foi o mais forte disso, a influência da Primeira Grande Guerra resultou em um monte de gente que voltou mutilada da guerra. Pessoa, né? Pessoa com lesão medular, pessoas cegas, pessoas amputadas. O governo americano e os países, principalmente os países dos Estados Unidos, não foi forte, não se envolveu na Primeira Grande Guerra, né?
mas a Primeira Grande Guerra, os países europeus, principalmente Inglaterra e França, se preocuparam muito. E o que eles iam fazer com as pessoas que voltavam da guerra? Desse jeito. E começaram a fazer um monte de projeto para pessoa com deficiência. Começou aí, mas qual que era o foco? Reabilitar. Ou seja, o cara voltou amputado. O que eu posso fazer para minimizar o que ele manca? O cara voltou, por exemplo, com uma paralisia cerebral. Ele voltou com uma hemiplegia com espasticidade. O que eu posso fazer para ele conseguir pegar um copo, diminuir a lesão que ele tem? Tá claro? Diminuir o problema, o impacto da lesão. Esse era o foco aqui. A Segunda Grande Guerra, ela teve uma diferença importante. Primeiro porque os Estados Unidos se deu muito bem com a Primeira Grande Guerra. Porque eles conseguiram vender armamento e munição para os dois lados. A guerra aconteceu no continente europeu. A Europa, que dominava o mundo, passou os Estados Unidos, porque a Europa ficou destruída com a guerra, e os Estados Unidos passou a ser hegemônico no mundo a partir da Primeira Grande Guerra. Na Segunda, estão lá os americanos. A Segunda Grande Guerra, gente, ela deixou mais de 70 milhões de mortos e milhões de pessoas mutiladas. Significa aproximadamente uma Argentina morta inteira. Um país como a Argentina, eu acho que quase uma Alemanha, não sei, eu acho que a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, quase uma Alemanha inteira morta na guerra. Imagina a quantidade de mortos. E milhões de pessoas mutiladas. E o que aconteceu? Com essa grande mudança, se há uma coisa que os Estados Unidos atribuem influência muito grande, é sobre o seu exército, suas forças armadas. Voltou um monte de gente da guerra mutilado, coronel. Imagina só, vamos imaginar uma situação. Imagina alguém que era comandante de uma tropa inteira, e essa pessoa volta com uma lesão medular, e agora essa pessoa não tem mais ereção. Que para o homem, principalmente o militar, era algo absurdo. Eles precisavam encontrar alguma forma de acolher aquele cara e mostrar, peraí, existe um mundo para além disso? Onde eu posso me sentir? Eles encontraram no esporte e na arte, a missão do Instituto, por exemplo, né? Uma forma de mostrar que o cara era capaz, mostrar para outras frentes. E aí, o modelo americano passou a influenciar. Como passou a ser influenciar? Os Estados Unidos sempre teve uma ideia. O governo americano começou a dar terrenos para instituições que fossem criadas por associação de pais de crianças com deficiência, e eles davam incentivo fiscal para quem pudesse tocar o projeto. Da mesma forma que funciona, por exemplo, o Instituto Alacode, de outra maneira, mas essa foi a lógica. Aqui no Brasil, inspirado no modelo, foi criado a PAI, a ACD, seguiu um pouco essa linha americana. Tá? Então, um pouco essa linha. Em 1950, nos Estados Unidos, com a família Kennedy, os Kennedy, eles sempre se preocuparam muito em projetos com pessoas com deficiência, porque eles tinham uma sobrinha com deficiência na família, né? Então teve um lado afetivo aí que pesou. Eles criaram um projeto nos Estados Unidos chamado Projeto I Can, que essa tradução é eu posso. Quer dizer, além de ser uma pessoa com deficiência, eu sou capaz de muita coisa. Eles começaram a expandir esporte e arte pelo território americano. Para a pessoa com deficiência, nessa expansão do atendimento. O que a gente tem hoje, se a gente for fazer um panorama? Como é vista a deficiência hoje? Né? E aí, a ideia de pensar em informação e a ideia de complexidade. A visão médica sobre pessoa com deficiência não é mais suficiente. Só o CID não resolve o meu problema, até porque o CID está mudando todo ano. A visão de deficiência ou qualquer outro fenômeno, você pode mudar a próxima forma? É uma visão de complexidade. Isso aqui é um problema da obesidade infantil, por exemplo, estou colocando. E qualquer hoje fenômeno que a gente tentar olhar, a partir de uma visão que não seja de complexidade, nós vamos dar um nada.
que seria essa visão de complexidade? Se eu fosse pensar somente numa visão médica, eu vou dizer o seguinte: essa criança tem células de gordura a mais e essa criança tem células de gordura maiores. Eu vou combater isso. Eu, no máximo, vou levar no nutricionista para fazer regime. Mas se eu olhar para uma visão de complexidade, eu vou perguntar assim: por que ela está assim? O que socialmente eu tenho que fazer sobre política pública para que ele não fique assim? Aí a gente vai chegar à conclusão que, por que ele está assim? Sabe por quê? Porque o cuidador, a mãe, o pai tem que trabalhar e tem que correr atrás de alimentos mais rápidos para poder cuidar dessa criança. Isso está visto, antigamente o lixo do rico era diferente do lixo do pobre. Inclusive nos dados de órgãos de pesquisa, faziam pesquisa no lixo. E lixo de pobre era muito resto de comida, e lixo de rico era embalagem. Hoje o lixo do pobre é igual ao do rico. Tem diferença no tipo de produto. Rico aumentou muito o consumo de nature, orgânicos e produtos light. Pobre aumentou muito o consumo de pizza, refrigerante, chocolate. Como você não pode ter isso se um pacote de bolacha com gordura trans é mais barato que uma maçã? Isso é olhar para o problema de obesidade como política pública que não é o médico que vai resolver, mas é olhar na perspectiva social, de empoderamento da população. Tem sentido o que eu estou falando, gente? Está claro? E quando nós estamos falando, vai mais longe, por favor? A deficiência não é diferente. A maior causa de deficiência do tipo lesão medular no Brasil, até os anos 80, era acidente automobilístico. Por quê? Os carros não tinham itens de segurança em quantidade suficiente como tem hoje. Meu cunhado trabalha na GM, ele está trabalhando num projeto, ele trabalha na parte de projetar airbags. Tem carros que tem 32 airbags. Que sai até o carro fica, parece um negócio. Mas antigamente não. O carro, quem não viajou para a praia com o filho no chiqueirinho ou com o filho no chiqueirinho, punha o capô do Fusca lá, lotado de coisa dentro, não sei como cabia tanta coisa. Hoje a gente fica um pouco apertado, antigamente se lotava, punha criança saindo pelo ladrão. Então, você está rindo? Eu estou entendendo o que eu estou falando? Punha 14 no Escort. É uma coisa absurda. Hoje não, mudou. Mudou. Os carros não tinham item de segurança. A gente não tinha leis de trânsito que proibiam velocidade, então o carro corria, o carro queimava. Meu pai tirava o cachimbo do carro, invertia o fio da bobina para o cara não roubar o carro, tinha uma chave geral, mexia, e voltava da praia, todo mundo roçando o outro, porque não tinha protetor solar, tudo vermelho, a criança passava pasta d'água, a mãe ficava passando pasta d'água. Estou falando a real, né? Agora veja. Hoje o carro não tinha item de segurança. A pessoa, muita lesão medular, porque ele fazia isso aqui, no acidente. Não tinha cinto de segurança, não tinha airbag, a velocidade era... Hoje os carros têm muito mais de segurança, velocidade controlada. Hoje a maior causa de lesão medular é acidente com arma de fogo. A desigualdade social explica isso. Dá uma olhada na rua. São poucos que estão andando de carro que não tiveram a situação do cara quebrar o vidro. Onde a desigualdade é maior, a escola não foi. Eu preciso, quando eu estou falando de um problema como esse, olhar para um fenômeno como esse, não somente uma intervenção na fisioterapia, mas um problema que é complexo. Isso não é diferente do vosso filho, da vossa filha. Por favor. Se um movimento a gente percorreu em relação à síndrome de Down, você tem que percorrer em relação, por exemplo, ao pé. O que é? Antigamente falava, não, o cara tem isso, o que é o pé? Essa é um grande nó para ciência.
vamos descobrir. Precisa fazer pesquisa. Por isso o papel do conhecimento. O fato é que esses indivíduos só vão ser sujeitos do seu direito quando a gente olhar para eles de uma maneira complexa. Que na médica só não dá. Próximo. A legislação garante esse olhar? Não. A legislação vai depender do nosso olhar. Aquele político não é um alienígena. Calma, o político não é alienígena. Alguns dizem assim, ele rouba. Não é todo que rouba. Mas se ele rouba é porque a sociedade também rouba. Algumas pessoas não estão lá, mas é só questão de acesso. E muitas vezes se você pronunciar, porque se você pensar, eu cuidaria primeiro do meu bolso. Assim. Então, a gente só vai ter uma legislação que nos atenda quando houver uma representatividade, mas se tiver mais que isso. Essas possibilidades de adaptação, esse dinamismo é levado em consideração. Essa visão da pessoa com deficiência que a gente precisa é levada em consideração? Não por quê? Posso falar? Eu queria, estou quase encerrando minha fala, mas tocar num autor que é o Lawrence Kohlberg. O Lawrence Kohlberg, ele foi um orientando, um pesquisador, ele se suicidou. Acho que é porque ele fez muita reflexão sobre a sociedade e ele não acreditou na sociedade. O Lawrence Kohlberg, ele foi um orientando do Jean Piaget. Jean Piaget é muito conhecido. Foi um famoso que influenciou pelo construtivismo, junto com o Vygotsky. O Lawrence Kohlberg, ele fez uma discussão bastante interessante, dizendo assim, sobre moralidade e ética. A gente fala assim, não, a pessoa tem, nós precisamos valorizar, a nossa sociedade não tem mais valores morais, ou precisamos resgatar valores morais. Na verdade, o que ele diria é que nós precisamos resgatar ou ter valores éticos. Qual a diferença de moralidade para ética? Na ótica do Kohlberg. Moral é o que vem de fora para dentro. E ética é o que vem de dentro para fora. Moral é assim, tem a moral da sua família, que a família valoriza. Tem a moral do seu país, por exemplo, algumas coisas que são aceitas em nosso país não são aceitas em outros. Algumas coisas que são aceitas em alguns grupos religiosos não são aceitas em outros. Algumas coisas que são aceitas na sua família não são aceitas em outras. Isso é moral. É algo que passou a família, o grupo, a religião, a igreja. Isso é algo que é moral. Ético é o que vem de dentro para fora. E tem a ver com a nossa visão de mundo. Ética vem do ethos. E o ethos é o quê? O lugar onde todos habitam. Um bebê, num primeiro momento, como que ele vai responder em termos de inteligência? O que vai dizer para ele o que é certo e o que é errado? É alguém de fora. Porque a visão de mundo dele, num primeiro momento, o Kohlberg vai dar até um exemplo, ele vai basear para a gente. O bebê não consegue distinguir nem o pai nem a mãe. Quem é? Porque ele chora, alguém o atende. Depois ele começa a perceber, tem a mão mais áspera, tem mais gelada, não tem mais pelo na mão. Porque eu tenho, peraí, existe alguém diferente de mim. E eu começo a me diferenciar de alguém, eu começo a explorar objetos, conhecer as coisas e diferenciar da natureza. Eu começo a expandir minha visão. Na ótica do Kohlberg, o que ele vai falar? Próximo. Aqui está em inglês, mas só no início da nossa vida, e aqui é como evolui nosso pensamento. A gente é guiado muito pela punição, porque a nossa moralidade, o que é certo e o que é errado, é ditado sempre por alguém de fora. O bebê lá não vai puxar o negócio da tomada, por quê? A mãe foi a primeira coisa que ela faz. O risco de uma punição vai fazer a gente não fazer uma coisa. A criança muitas vezes não estuda para a prova, não pelo fato de falar assim, eu vou estudar porque é importante para mim no futuro, porque eu vou formar a pessoa, não, porque senão eu vou tirar zero. Então o que guia, muitas vezes, no início conforme a nossa inteligência é mais rasa, o que vai guiar para a gente o que é certo e o que é errado, é se eu vou ser punido ou não.
ou se eu estou satisfeito ou não. Eu lembro que meu filho, uma vez, ele cismou, nós fomos jantar, almoçar fora, e ele quis uma Citrus, que eu acho que tiraram até da marca. Ele gostava da Citrus, ele falou assim, eu quero uma Citrus, mas não tinha aquele, ele pediu uma lá, laranja com não sei o que, misturou uma gororoba lá, que era horrível, pior que um xarope, só que era um xarope com gás. Então imagina, você pegou. Aí ele foi tomar, e aí ele falou assim, eu quero. Eu falei, você vai tomar sozinho, não vou querer. Você vai empurrar para mim. Aí terminou, ele começou assim, tava ruim, nossa, ele começou assim. Aí você não tem. É assim. Você não quer? Pega um pouquinho, você não quer? Tem um outro nível de moralidade, que é o segundo nível, que ela é muito guiada pelo seu interesse, não é se eu sou punido ou não. Eu vou começar a olhar para o outro desde que eu esteja satisfeito. Sabe, representante de classe, que eu até brinco com os alunos da faculdade, que legisla em causa própria, quero ser representante, mas eu fiz uma pesquisa com os estudantes, era assim, o Lawrence Kohlberg ele fez um estudo bem interessante, para chegar a essa teoria aqui. Ele falou o seguinte, ele fez uma competição de palitinhos para as crianças, tudo criança americana, criada com leite ninho, bem assim, a competição de palitinho, quem ganhar mais palitinho ganha o jogo. E aí todo mundo ganhava o jogo e tal. Aí no meio do jogo ele começou a falar assim, vocês estão percebendo, crianças, atenção, vocês estão percebendo que o jogo está ficando desequilibrado? Alguns estão ganhando muito e outros estão ganhando pouco. Para o jogo continuar, podemos distribuir de novo os palitinhos? As crianças, sim, né, podemos. Aí ele colocou uma outra regra. Agora quem tiver mais palitinho vai trocar os palitinhos por chocolate. Por exemplo, um palitinho, se ela tem 3 palitinhos, vai trocar por 3 quadrados de chocolate, ela tem 4, vai trocar por 4. Vamos começar o jogo de novo. Começou a distribuir igualmente os palitinhos, começou a ganhar mais, outros menos. Ele fala, atenção crianças, estou percebendo que está desequilibrado o jogo. Precisamos, para continuar, redistribuir os palitinhos. Vocês ficam, o problema é dele, deve ser, eu não sou culpado, ele que tem menos. Porque esse é um guia de moralidade. Segundo o Kohlberg, essa nossa forma de pensar nos 2 primeiros níveis, ela é típica da nossa primeira década de vida. Conforme a nossa moralidade avança, a gente deveria ser guiado, escolher o que é certo e o que é errado, por outros parâmetros, por pessoas, ou guiado por um pensamento mais inteligente, que olhe mais para o outro. Esse é o segundo nível. O que é ser um bom garoto? O que é ser um nível de moralidade? Esse é o nível 2, é das leis. E até o 3 é do contrato social. Ou seja, eu não vou andar rápido na rua com o carro, porque eu sei que eu posso atropelar algo. Mas para isso ainda continua sendo algo de fora, porque tem uma lei que está me guiando para ter aquilo. A lei garante até esse nível aqui. Mas o Kohlberg fala assim, se você quer saber se um grupo de pessoas é inteligente, é quando ele não é só guiado por aqui, não precisa só da lei, mas ele está para além disso. É aquele cara, por exemplo, que se tem alguém almoçando, fazendo uma refeição no lugar, ele não vai fumar, porque ele sabe que a fumaça pode incomodar quem está almoçando. Independente de ter uma lei no restaurante que diga isso, ele já não fazia isso. Nós precisamos de um olhar mais guiado pela ética e menos pela moralidade. Menos pelo que fulano achou, menos pelo que o WhatsApp achou, mas mais pela sua formação. No Brasil não funciona muito isso, né? Nós estamos nesse livro aqui, ó. A gente age como uma criança de até 10 anos de idade age. Por isso aqui é o desenvolvimento. Mas o único caminho para isso, nós falamos. O caminho é pela ética. O caminho é pela educação.
que vocês estão fazendo aqui, acreditando na educação dos filhos de vocês e cobrando mudança na educação. O mesmo desafio, do ponto de vista de direito, que o filho de vocês tem, é o mesmo desafio que o negro tem. É o mesmo desafio que a mulher tem para ser mais bem aceita e ganhar mais. Que o pobre tem. Porque muita gente fala assim, é pobre porque quer. Você escuta falar isso? No grupo de família, o cara, não, ele virou ladrão porque quer. Aquele cara que nasce numa comunidade carente, ele não tem as mesmas referências de pessoa bem-sucedida do que o outro. Ele não está partindo do mesmo lugar. Ele tem que ser imerso num lugar com outras possibilidades. Por isso que a gente não inclui por tratamento igual. A gente inclui por tratamento desigual. Inclusão depende de equidade e justiça. Nós temos que cobrar isso. Eu agradeço a atenção de vocês. E agora a gente já fez isso. Os governantes nossos. A educação inglesa, nórdica, tudo, porque mexe no bolso. Sabe, você em Londres, você tem câmera de fotografia filmando você em todo lugar. Qualquer erro que você faz, a polícia chega lá e você paga o erro que você está fazendo. Então a gente também tem que mudar essa mentalidade de achar que nós brasileiros somos de segunda, que nós somos propensos a ser malandros, a ser vagabundos. Isso é uma teoria extremamente colonialista, que faz com que não, o brasileiro é sacana. Não, o americano é tão igual. Eu nunca vou esquecer uma vez. Por isso que o pensamento é da sociedade. Os colegas não falam do americano. Não, é da sociedade. Uma vez eu estava no navio e nós tivemos um problema. A tripulação fez tipo de uma parada de 5 horas, e daí fomos reclamar, o que aconteceu? O capitão falou assim, olha, está livre o restaurante para vocês comerem. Gente, eu vi aqueles ingleses, alemães correndo, pegando comida, tal qual um brasileiro esfomeado. Educado, porque sempre tem leis ferrenhas que os trata bolso. Eu sempre falo, mexeu no seu bolso, você é um amor, é maravilhoso. Desculpa, mas... É a moralidade, né? A moralidade é heterônima, né? Agora, para que exista a lei, eu preciso ter alguém que olhe e consiga identificar quem é alvo daquela lei, quem tem necessidade. É isso que nós estamos chamando de atenção. Então vai só tocar. Tanto que se você for olhar, quem são os maiores pesquisadores sobre pessoa com deficiência? Em várias áreas. São pais, pessoas com deficiência na família. Uma das maiores pesquisadoras sobre distrofia muscular é a Ana Langer. Ela é uma pediatra. Ela foi para a área de neuro porque o filho foi diagnosticado com distrofia muscular. Né? Se você for verificar assim, então tem. E esse olhar para o ethos, ele contribui nesse sentido para a gente ampliar e que seja para além daquela família, mas porque seja um olhar social. Né? E por isso esse desafio, nós temos, não são específicos nossos, são da sociedade como um todo. Então, e não é só do Brasil, tem que dar muito avanço nesse sentido. Você falou sobre a terra, né? Antigamente, há muito tempo atrás, era TID, Tesouro Invasivo de Desenvolvimento. Então, com a principal pesquisas, tudo, a gente foi. Tinha um médico, ele falava, não, TID, não é TID, hoje é autismo. Então, aos poucos, a gente vai tendo outras. E é muito interessante isso.
vou deixar meu contato, quem quiser, eu acho que no próximo slide tem. Gente, quem quiser meu contato, tem o contato da universidade também, lá do programa de pós-graduação, quem quiser conhecer, né, o que a gente faz, o que vocês são feitos, e aqui o meu Instagram. Tá bom? Legal. Agradeço vocês imensamente a oportunidade. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Alguém tem alguma pergunta? Você falou da questão da mobilidade, né? Tem alguma coisa a ver com a apraxia? Ou você falou também? Aquela criança com dificuldade? Sim. Olha só. Com todo motor, Tem. né? Essa criança com dificuldade motora, ela também, eu quero dizer assim, até nos excluídos, tem um grupo também de excluídos, porque a escola exclui. Por que a escola exclui essa criança com dificuldade motora? Porque o problema dela vai aparecer só na educação física. Às vezes é o melhor aluno da turma. É um menino que está sentado na primeira carteira, tira só 10, aí você vai perguntar, vai na educação física, a criança está assim. Aí o professor pergunta, tá com óculos, o professor pergunta, você não quer brincar? Não, eu não gosto. Aí se você vai olhar, por quê? No primeiro momento passa batido, mas o que os estudos mostram? Essas crianças têm mais chance de serem alvo de violência física. Por que violência física? Agora vamos entrar numa discussão psicanalítica, vai? Freud vai dizer o seguinte, no complexo de Édipo, ele vai dizer o seguinte, que no gênero masculino, o menino quer penetrar a mãe, tá? Colocar o que o Freud colocou. Vamos falar assim, o Freud vai dizer isso. E por isso ele tem ideais com a mãe. Por que ele rivaliza com o pai? Porque o pai é o grande, ou alguém que é o companheiro da mãe é quem rivaliza. Qualquer pessoa que seja companheiro da mãe vai rivalizar. Essa hora. Como ele passa o complexo de Édipo, ele começa a perceber assim, eu não consigo vencê-lo. Juntar-me a ele. Por que o pai passa a ser referência para o menino? Eu quero fazer igual ao meu pai. Que características ele tem que eu não tenho? Ele é forte, ele é alto, ele é ágil, ele joga bem. Esses são os elementos que o menino vai valorizar como fatores que vão ser os fatores de maior inclusão social. E quem é o líder entre os meninos? É o último, até o ensino fundamental 2, é o último da fila. É o que é mais habilidoso no futebol, que escolhe o time. Quem é marginalizado? O menino que tem orientação sexual, homossexual, e é o menino que não tem competência motora da mesma forma que os outros. Esse é excluído. Quem é o líder? É o que escolhe o time, é o que é mais forte, é o que ganha. Então, entre os meninos vai ser o campeonato de cuspe, que é o chuchu à distância, é o que ganha na luta. Esse é o critério de excelência, de inclusão. Entre as meninas é da mais bela. Os meninos têm como inspiração, o Freud vai explicar, Hércules, é o que vence as 10 barreiras, e as meninas a Vênus. Quem é excluído entre as meninas? Aqui não é competitiva com o cabelo mais bonito, ou que é socialmente mais aceito, que tem o estereótipo de corpo mais aceito, essa é marginalizada. Entre os meninos é o que não é habilidoso. Se vocês pegarem, gente, tem muito lá atrás. Tem. O que o Freud, parado do Freud agora, entrando na questão do bullying, se vocês pegarem, por exemplo, pega o histórico de quem entra agredindo a escola, atacando a escola. Você pode pegar em sua maioria, aqui nos Estados Unidos, são crianças que foram, em algum momento, por algum motivo, se sentiram marginalizadas e excluídas do processo. Isso parece estar na base. Isso já está estudado. Agora, uma coisa talvez seja algo da nossa preocupação, deva ser maior. Existe uma preocupação muito grande com a criança que sofre bullying. Mas a preocupação deve ser também muito grande com quem faz bullying. Porque se eu faço bullying, por que as pessoas fazem bullying? Por que eu faria bullying com ela?
eu faço no sentido de rebaixar. E se eu estou tendo que rebaixar, significa que eu estou me sentindo suficientemente alto. Tem a ver com o governo. Por que o bullying é tão forte na sociedade americana? E mostra os filmes, até mostra. Eles juntam 3 ou 4 em cima do menino para bater o menino. É mais forte isso lá do que aqui. Por quê? A sociedade americana é muito competitiva, valoriza muito os eleitos que sobram, tudo eles ranqueiam, os top 10, os top 5, os que vão ser. Né? E as crianças fazem o máximo para estarem entre esse grupo dos eleitos escolhidos. Isso vem da cultura americana, vem da forma como a escola lida, da forma como o pai fala com o filho na sociedade. Então é bem comum, isso é forte. Se você pegar esses massacres que acontecem em escolas americanas, pode ter, os relatos são assim, ele era meio esquisito, não se relacionava com ninguém, põe uma roupa, uma bota meio estranha, fazia não sei o que lá, não conversar com ninguém, vai ver lá na escola. Aqui, vocês procurarem, então assim, você vai falar, as escolas têm um papel importante de formar pessoas que sejam seguras. Porque se eu estou fazendo bullying com alguém, se eu preciso em todo momento querer me projetar, significa que eu estou inseguro. Então eu tenho que trabalhar a segurança. Então, isso é no modelo de escola. Quando a gente olhar, e é uma pena que as justificativas sejam hoje, elas estão indo muito para combater o efeito. Tem que ter item de segurança, tem que aumentar, quando na verdade as discussões amplas sobre o projeto escolar não têm sido suficientemente. Elas estão ganhando um caráter muito policialesco. E eu estou sendo somente o contrário, porque a gente tem que ter um olhar mais amplo. Quinta-feira, eu tive uma palestra onde eu faço curso, né? Falando que eu não assisto jornal. Então, assim, estamos falando que ia ter ataques no dia 20 em algumas escolas, não sei o quê. Aí, enfim, aonde eu faço o curso, circulou, né? Os boatos lá e tentaram trabalhar, porque tinha muitos pais que iam deixar as coisas em casa. Eu não deixei a minha. E aí, na escola da minha, teve realmente um dia diferente. Eles trabalharam isso, a segurança tem criança que é insegura consigo mesmo, mas a segurança da criança mostraram a autoestima. Então, assim, no que eu sou bom, trabalharam isso, tanto que a minha outra filha aqui ficou na sala que eu pequenininha, enfim, e trabalha a escola inteira. Ao invés de conversarem sobre vamos ficar em casa, vamos ensinar aqui porque a metade do meu bairro ficar em casa, a escola não, a escola mudou o tema e a escola inteira foi, então trabalharam na autoestima, na segurança da criança, não, eu sou bom nisso, o meu cabelo é bom nisso, o meu cabelo é diferente por isso, e a minha chegou falando isso, porque normalmente é isso, a minha da primeira série, ela não aceita cabelo que é enroladinho, porque eu da irmã que disse que eu já liso. Então assim, eles trabalharam isso, e ela fala, mãe, eu tenho uma amiguinha que é mais escurinha que eu, e lá eles explicaram por quê. Então assim, desde pequenininha, eles estão trabalhando isso, que lá na frente, né, você vai falar, mas sua pele é mais escurinha, você não foi ensinado por quê, você vai tratar o outro com bullying. Então eu achei interessante na escola dela trabalhar esse tema da segurança, da insegurança, e ela chegou comentando. A escola tem que trabalhar, fazer uma profunda reflexão nisso, que ela não foi uma instituição preparada para isso. A escola parece contraditório falar, mas ela foi uma instituição preparada para acolher as crianças num grande número, para ficar com elas quando seus pais estão trabalhando. Então é uma instituição que está. E as escolas que lidam melhor com isso são as escolas que reconhecem que elas têm que aprender para ensinar. A escola que lida melhor é a escola que se reconhece como espaço aprendente. Né? E por isso é um desafio de todos, é da sociedade. E por isso passa pela questão da ética. Mas assim, tipo assim, mas um exemplo não tem que vir de casa. Minha Exato, gente que já tem que estar ensinando uma criança em casa, chegar na escola, esse tipo de coisa. Mas O que muitas nós vezes temos? o que eles estão em casa, eles não estão na escola. Se eles estão retraídos em casa com a gente, na escola eles aprontam. Eu sei porque o meu foi assim. O meu era um santo. Aí, quando me chamavam na escola, eu ia já com todas as asas para socar o pessoal da escola. Eu via um outro menino que eu não conhecia em casa. Mas por quê? Ele era além da turma, e ele tinha que ficar naquela turma. Ele tinha 7 anos e queria ficar na sala dos 9, e ele perturbava todo mundo da sala.
muitas vezes você dá educação em casa achando que está ok. Mas quando eles vão para fora, quando eles se misturam, eles... Se vocês me permitem, isso teríamos espaço para uma outra, mas não dá para discutir violência, nós estamos falando de violência, né? Sem discutir isso a partir de relações de poder. Tá? Não, o meu não era violência. Não, estou dizendo, ou violência, e violência tem vários contornos. Tá? A escola é uma instituição violenta porque ela faz violência com as crianças em vários momentos. Quando ela discrimina, existe não só violência física, existe a violência simbólica. Quando eu maltrato alguém, quando eu me refiro a alguém por um termo pejorativo. Então existem várias formas. Quando uma criança está violenta, ela está escondendo algo ali, que é um repúdio em relação ao espaço que para ela está sendo um espaço ou constrangedor, ou que é um espaço que a agride de alguma forma. Né? Eu costumo discutir violência a partir de 3 níveis. Tem um autor, Miriam Abramovaia, que vai falar o seguinte, olha, qualquer ser, quando vai aparecer a violência? A violência vai aparecer quando tiver desequilíbrio nas relações de poder. Todo espaço de convívio social é um espaço conflituoso, porque temos interesses diferentes, mas quando esse espaço vai virar um espaço de confronto, quando tiver desequilíbrio nas suas relações. Vou dar um exemplo numa espécie dos animais. O rato foge do gato o quanto for possível. Corre. Chegou numa encruzilhada. Quando ele não tem mais poder para fugir do gato, o que vai acontecer? Ele vai atacar o gato, porque ele está desempoderado. Briga marido e mulher. Tônia e eu. Tônia, começamos a discutir. Quando Tônia ou eu percebemos em algum momento que estamos perdendo no argumento, até o tom de voz. Você quer ver a Tônia ficar agressiva, atacar? Eu, quando fazendo. Calma. Não precisa fazer isso, não. Por quê? O que ela vai fazer? Eu, ao fazer isso, eu estou subindo e desequilibrando mais a relação. Estou dizendo assim, eu sou foda, você não é nada. O que acontece? Ela está desempoderada. Por que o jovem agride a escola? Porque ele não sente que tem poder sobre a escola. As escolas menos agredidas são as escolas mais abertas. E o que o pessoal faz? Eu estou dizendo até uns estudos sobre programa Escola da Família. O que o pessoal faz? O jovem da periferia invadiu a escola. O que o pessoal faz? Põe muro, põe grade. Qual a mensagem que está dando? O Brasil Universitário, o social vai falar. A mensagem que está sendo dada é: a escola não é sua. A escola se apropria da escola. Se a escola for minha, eu não vou ter por que urinar no chão da escola, porque a escola é minha. Por que o jovem urina no chão da escola? Porque ele não considera o chão da escola igual ao chão da casa dele. Porque o chão da casa dele é dele, o chão da escola não é dele. Ele não se comporta no banheiro da escola igual ao banheiro da casa dele. No banheiro da rodoviária é a mesma coisa. Por quê? Na concepção do que é dessa visão, o que é público não é o que é de todos. Mas aí não é O que é público é o que não é de ninguém nessa concepção. Daquele De que novo, você falou, exato. aquelas informações que foram Falta a minha visão. Então isso é construído. Passa pela família? Passa. Mas passa por uma instituição chamada escola. E inclusive passa por uma aceitação da família de entender o seguinte: a escola tem um outro papel, que não é o meu. E vai muitas vezes trazer um argumento contrário ao meu. Mas faz parte da minha formação de ampliar a visão de mundo. Porque a família geralmente ela escolhe uma escola querendo que a escola reproduza. A escola é boa. É muito comum escolher a escola religiosa. Porque eu sou dessa religião, escolher a escola com os meus valores. Quando na verdade o papel da escola não é o mesmo. Ela é a extensão da família em termos. Mas ela tem um papel crucial. É aqui. Tem um outro papel que vai ajudar. E essa troca com a família ela é complementar, ela é salutar, ela é essencial para a coisa acontecer. E aí acontece a questão de auxiliar nesse processo de tornar-se um ser humano que vai contribuir para o todo. Você está recebendo a informação na base de criar aqueles paradigmas que vem de fora, que não falou, falando de negócio da ética,
Quando chega lá em cima, não consegue ser ser humano mais inteligente, mais evoluído, porque a base não tem. Mas a escola vai contribuir numa forma que vai mexer nessa estrutura, ele vai ter uma visão do mundo diferente. O que você está falando é uma coisa importante. Olha, nós falamos lá, há 2000 anos atrás, pessoas com deficiência eram mortas. Hoje o alvo é outro. Hoje o cara morre, não porque a pessoa vai dizer, hoje o alvo é porque é negro, porque é gay. O cara morre porque é gay na rua. Se mata o cara. Hoje você vai olhar e assim, nossa, que absurdo, morria por ser down. O ser humano, tem um autor chamado Eric Hobsbawm, ele vai dizer que a sociedade não evolui. Não vou entrar nessa discussão, mas assim, ele vai dizer que a gente reproduz modelos existentes há muito tempo. Que a peça encenada é a mesma. Como ele colocou ali, em diferentes lugares, a peça é a mesma. Mas a nossa essência se mantém. As personagens são as mesmas, são outros que interpretam, mas os personagens são as mesmas. Então, e o melhor caminho de educação, qualquer mudança, a gente já mudou uma série de coisas. É 200 anos, 300 anos para acontecer. Né? É por isso que a gente tem que olhar com calma. Então, vamos ter paciência. E o papel de vocês é crucial nesse sentido. Olha, eu acho que eu entendi algo assim. Por exemplo, não colocar segurança, não pôr medo, não rodear de polícia a escola. Para isso, eu concordo numa parte e outra não. Por quê? A escola tem que estar bem preparada, tem que ter boa instrução. E assim, a escola bem preparada, uma equipe bem preparada, tem que treinar aqueles alunos. Nada de preconceito, nada disso, nada daquilo. E, por sua vez, os pais têm que fazer o papel de pais. Então, até chegar esse Mas a primeira coisa, como que a gente vai... a primeira coisa é não fazer fake news. Até então, como que a gente vai se proteger? Como que a gente vai se cuidar? Como se, por exemplo, uma pessoa está me agredindo. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Está na minha porta. Então vai lá dentro. Com medo. Meu Deus, eu vou morrer. Porque ele está me ameaçando e ele vai me matar. Então, o que eu vou fazer para me proteger? Agora eu quero uma resposta. Eu acho que tem todo esse caminho que tem que ser. Não é abandonar itens de segurança. Estou dizendo assim, é que não está sendo pensado nos elementos essenciais. Acho que o movimento serviu para muita coisa se refletir sobre a escola. Isso passa por uma dimensão individual e coletiva. Né? Como eu devo me portar, acho que tem agentes na escola, como eu devo me portar quando eu estou sendo acuado, qual a relação que a escola tem com a família, né? Como eu devo me portar quando eu percebo que algum colega tem algum comportamento. Acho que isso entra numa dimensão bastante importante. Agora eu vou falar isso porque eu estou falando isso. Eu fui ameaçada até ano passado. E então eu saía de casa com medo. Eu chegava na minha casa com medo. Sempre com medo. A gente é testemunha de Jeová. A gente está se preparando para ir na reunião, tudo ok. Voltando da reunião, tudo ok. Eu preparando um almoço e a pessoa chegando. Vou te matar. Vou te matar. Quando você sair na rua, eu vou passar com um carro por cima de você. E eu não sabia mais o que fazer. Então, o que eu fazia para me proteger? Toda hora eu chamando a polícia. Toda hora eu chamando a polícia. Era assim mesmo. Mas graças a Deus, isso hoje nunca mais aconteceu. Porque essa pessoa já está descansada. Mas era assim, por isso que eu falei talvez dessa forma um pouquinho assim, né? Como é que uma escola, por exemplo, está sendo agredida, uma escola está sendo... Você, Tônia, está né? falando de um local que te tocou... Vamos entrar, agora tem sites que você entra e fala, dia 20, dia 15, se prepare, a gente vai invadir. O que a escola vai fazer? Se a escola não está preparada, não tem uma equipe preparada, e o medo desses pais, desses alunos, como é que fica? O que vai fazer? Essa reflexão. E a gente não vai conseguir resolver isso. Equivocada é se a gente achar que as soluções simples são válidas para problemas que são complexos. Aula de religião na escola, policial na escola,
É de novo, é a situação simples, é uma solução simples, milagrosa, o problema é complexo. É longo prazo, diálogo. Você acha que quem vai fazer de verdade vai sair anunciado? Então tem toda essa discussão. Vamos tirar uma foto? Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu.